O Internacional marcou os primeiros 3 pontos do Campeonato Brasileiro, mas são as polêmicas de arbitragem que chamam a atenção neste início de campeonato nacional. Flamengo, Vasco e, claro, um dirigente constando na súmula por pegar e simplesmente explicar algumas coisinhas de como estavam sendo realizadas dentro do estádio Beira-Rio. Enquanto isso, o calendário cheio e 5 partidas fora de casa que o Internacional vai ter agora entre abril e maio. E as voltas de Ener Valencia, Alan Patrick, mas principalmente Charles Arangues. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também no estádio Beira-Rio. O Inter se reapresenta nessa segunda-feira à tarde e tem muita coisa pra gente pegar e tratar até lá, né? Depois no finalzinho ali da tarde, início da noite, tem conteúdo novo também por aqui, mas eu quero trazer e conversar com vocês sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação que ajuda pra caramba o meu trabalho e não te esquece que a Casa da Toalha é a minha grande parceira também aqui dos conteúdos e mais, ela te dá cashback, ela te dá 10% de desconto nos teus produtos, nas tuas compras e também 10 vezes sem juros com entrega grátis em todo o Brasil. Cama e banho só na Casa da Toalha, a melhor toalha do Brasil, beleza? Vamos lá, o Inter, graças a Deus, fez parte, né, dos 7 que venceram na primeira rodada, né? Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco, o Palmeiras junto com o nosso Colorado. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer, muita água para rodar debaixo dessa ponte, mas começar com os primeiros 3 pontos é maravilhoso, né? Só que assim, existem algumas polêmicas de arbitragem, como por exemplo a do Flamengo, né, com um pênalti absurdo, que até fez inclusive com que o Atlético Goianiense soltasse uma nota de repúdio, né, quanto à decisão do árbitro mesmo indo ao VAR, né? É a polêmica do dia no Brasil. Também tem um pênalti do jogo entre Vasco e Grêmio, né? O Grêmio também reclama de um pênalti, o pênalti eu acho que realmente existiu, mas também existiu um pênalti no Vasco, em que o jogador do Grêmio chuta, né, o jogador vascaíno dentro da área, muito semelhante ao que o goleiro do Grêmio fez no jogador do Juventude, né, na final do Campeonato Gaúcho, mas enfim, essas polêmicas de arbitragem elas vão acontecer, mas principalmente eu quero trazer para vocês algumas questões envolvendo um dirigente do Inter, o Nelson Pires, porque o Nelson Pires ele foi citado na súmula da partida. E aí, na súmula da partida entre Inter e Bahia. E aí, nesse sentido, o Inter vai ter que se preocupar. Tá aí na tela agora o que falou, né, o que o árbitro colocou, né, na súmula, que ele teria dito que como é que é o nome do árbitro? O Rodrigo José Pereira de Lima, tá? Ele estaria fazendo um trabalho de merda, né? E por isso que provavelmente até vai ser citado aí no STJD o Nelson Pires que é vice de marketing, né, vice-presidente de marketing do Inter, e depois até botou no Twitter dele, né, foi um árbitro que inventou faltas, teve um primeiro tempo assustador e tudo mais, e que a própria CBF, né, estava prejudicando o produto futebol, né? E aí, o Inter nos bastidores é claro que já vai ficar de olho nesse, não só condicionamento, mas todos esses erros de arbitragem e principalmente e coincidentemente quase sempre o mesmo clube, né? Então, a gente que está tentando fazer aí 38 finais ou buscando um campeonato que a gente não vence desde 1979, tem que ficar de olho aí que o Varmengo vai sempre muito bem aí nessas questõezinhas envolvendo arbitragem. Para o jogo agora da próxima quarta-feira, lá em São Paulo, eu até quero pedir desculpas para vocês, eu cometi um erro, né? Eu falei que ia ser nos 2 sintéticos, né? Allianz e Arena Baixada, né? A Liga Arena. Só que não.
o Internacional vai jogar na Arena Barueri, em que não é campo sintético, né? O que é bom. E aí o Kudê tinha dito, né? O campo sintético, para tu te recuperar, é um dia a mais, ou seja, daqui a pouco no jogo contra o Delfim, lá em Manta, a gente veja um time descaracterizado. O fato é, a tendência de que o Robert Renan viaje para São Paulo, acabe, né, meio que esse ostracismo do jogador, que acabe também com essa questão de não ser mais relacionado. Primeiro jogo, claro, fora da torcida, né, fora do Beira-Rio, para também ter um ambiente um pouco mais favorável, os jogadores vão começar a puxar um pouco mais o Robert Renan. E a própria direção, o Magrão falou sobre isso também, né, que ele vai voltar a jogar, claro, não garantiu isso no microfone no final de semana, mas se sabe dos bastidores que o Robert Renan deve viajar. Outro que deve viajar também a São Paulo é o Arangues. Que está com uma torçãozinha leve no tornozelo e deve estar à disposição aí do técnico Eduardo Cudê para o meio da semana. Alan Patrick e Valência que vão ser as baixas, né? Esses ainda vão mais longe. Olha, é difícil dizer quando que eles poderiam estar aptos, tá? Mas eu acredito que depois só do Delfim, em Manta, que é o jogo, né? Porque a gente vai pegar Palmeiras da Arena Barueri, depois o Atlético no Sintético, lá na Liga Arena, como eu falei, depois o Delfim em Manta, no Equador. Aí a gente volta pro Beira-Rio, depois de 3 jogos. Daí joga contra o Atlético Goianiense, daí a gente sai de novo para jogar fora, contra o Cruzeiro e o Tomaiapo. Aí joga contra o Juventude e aí tem uma outra, se eu não me engano, é o Cuiabá, se não me falha a memória, 2 em sequência dentro do Beira-Rio. Então assim, basicamente a gente tem essas notícias de início da semana. Dirigente entrando em súmula, o Inter de olho na arbitragem e nessas coisinhas aí de bastidor que estão envolvendo já o início do Campeonato Brasileiro e o DM, né, podendo ser liberado e também, principalmente, o Robert Renan, que é um acréscimo, querendo ou não, né? Uma galera pode estar de cara com ele ainda, mas é um jogador espetacular para o Inter em termos de técnica, qualidade de saída de bola, um jogador que tem muito a oferecer ainda na temporada, que vai ser longa para o Internacional, né? Se o Cudê já está deixando o mercado no banco e fazendo meio que o rodízio entre os zagueiros, é justamente por conta desse calendário cheio, por conta desse número alto de jogos que a gente espera, né? Claro, termos aí até dezembro, né? Depois do campeonato da Copa do Brasil, depois a Sul-Americana e tudo mais. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. E a gente vai conversando, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Não te esquece, KTO, vai lá em kto.com, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. A gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.